Bom, né? Quem for chegar, chega aí. Só deixa eu fazer aquele teste da câmera para você. Aparece 2x aí? Sim, professor. 2x, né? Isso. Fica invertido, aí eu nunca tenho certeza como tá. Ó, Não, aqui tá belezinha. então vamos lá. A gente vai estudar sobre as funções, né? Na verdade, a gente já está até algumas semanas e não consegue sair dela, e é importantíssimo que a gente consiga compreender todas essas definições de relações e funções, né? A gente Aham. acabei tratando do gráfico e tal, mas eu resolvi voltar um pouquinho nas definições básicas, porque eu acredito que nesses vestibulares e no Enem desse ano, o pessoal vai acabar pegando um pouco mais leve, acredito eu, né? Pegando um pouco, Uhum. ou se não pegar mais leve, vai pegar muita coisa básica, né? Então, antes de analisar o gráfico, a gente precisa relembrar algumas propriedades, né? Só para Sim. a gente poder revisar, tá? Nós tínhamos lá o diagrama de Venn. Nós temos um diagrama de 2, 4, 6, 8. Por exemplo, tem dois diagramas de Venn, né? Que na verdade são dois conjuntos. Existe um conjunto A, que é 2, 4, 6 e 8. E existe um conjunto B, que é 4, 8, 12, 14 e 16. Né? Existem dois conjuntos. Uma relação, Aham. uma relação entre esses conjuntos. Aí eu defino, será que essa relação ela é uma função ou não é uma função? Como que eu vou conseguir fazer essa definição? Na verdade, ela vai depender de onde as flechas indicam nesse diagrama de Venn. Tá? Por exemplo, se eu tiver essas flechas aqui, é função? Eu posso considerar essa relação como sendo uma função? Sim, porque daí a função seria 2x. Isso, a minha função seria uma função f de x igual a 2x, né? Y igual a 2x, porque está sendo o dobro. Muito bem, perfeito. Aham. Mas vamos supor que eu não tivesse nem números, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou desenhar dois diagramazinhos aqui rapidinho. Por exemplo, eu podia definir que isso é função de acordo com o meu diagrama. Poderia? Sim, ela é uma função. Por quê? Aí que vai vir as propriedades que eu preciso observar, né? Essas propriedades, Aham. na verdade, eu vou ter que observar primeiro esse primeiro conjunto aqui, tá? Esse primeiro diagramazinho aqui, que a gente vai considerar ele com uma parte de x, tá? Que também ele é chamado de domínio da função, tá? Ele é chamado também de domínio da função. Aí, observando da onde vai partir as flechas, que é do domínio da função, eu vou precisar observar o seguinte, é que dele não pode partir duas flechas, por exemplo. Se partiu duas flechas de um único elemento, não é função, tá? Não posso considerar como uma função. Se faltasse um dos elementos aqui não partisse flecha para o outro conjunto, eu não posso definir como função, tá? Então, eu preciso observar essas proibições no conjunto A ali, no primeiro conjunto,
que é o domínio da minha função, eu vou precisar observar isso aí, tá? Já no conjunto B ele pode, normalmente, sem problema, faltar número, ou vamos supor, se eu tivesse, por exemplo, aqui eu tenho 2 diagramas, por exemplo, aqui eu tenho um. Eu posso afirmar que isso é função? Será que eu posso afirmar que ela é uma função? Eu Sim, acho que sim. sim. Porque de acordo com o que eu acabei de falar, o conjunto B acaba sendo um conjunto que aceita qualquer coisa, né? Ele pode faltar, Aham. podem receber um, pode receber mais do que um, tá? Não vai existir Eu tava problema. vendo, professor, uma vez, quando eu fui estudar função, realmente no A, só que não pode nem sobrar, nem sobrar, né? Isso. Verdade. O conjunto A, ele é o que é restritivo ali, tá? Ok? Então, sem problema nisso aí. Dá para a gente definir, né? Tá. Mas, de acordo com isso, bom, você já conseguiu prever aqui que a nossa função ela poderia ser uma função y igual a 2x, né? Ou Sim. f de x igual a 2x, vai depender de como você usa. Aonde você dá valores para x e encontra os valores subsequentes a y, né? Você vai conseguir fazer essa observação, né? Ah, professor, mas aqui o 14 ficou sozinho. É porque eu defini que era o conjunto A e um conjunto B. Agora, se fosse todos os reais, todos os números, eu já poderia afirmar aqui, colocar um 7 aqui, poderia colocar um 8, poderia colocar um 9 e tal, né? Deixa eu perguntar, o barulho das crianças está atrapalhando aí rapidão? Não, professor, tá bem baixinho. Tá de boa. Mas só me dá um tempinho, senão daqui a pouco Beleza, desligo. positivo. Ó, vamos lá. A criançada tá brincando, a minha esposa saiu. Bom, vamos lá. Então, posso considerar como uma função todos os elementos do conjunto A, eles são chamados de domínio, tá? Domínio da Tá. função. Os elementos de B são chamados de contradomínio da função, né? Contradomínio. E existe o conjunto imagem da função. O conjunto imagem da função é justamente aqueles que recebem a flecha, tá? Estes são chamados de imagem, ok? Sabendo do, Ok. sabendo do contradomínio, sabendo do conjunto imagem, aí é aquilo que onde a nossa videoaula parou semana passada, né? Sim. Que é uma das definições de função. Ô, professor, como que é a definição da imagem espelho da função? Imagem, ela é aquela que recebe a flecha, Ah, tá? tá. Ela que recebe a flecha. Por exemplo, se eu falasse qual que é o domínio? O domínio seria o conjunto A, né? Que é Sim. 4, 6 e 8. Qual que seria o contradomínio? Qual que seria o Aquela que tem o 4, 8, 4, 12, 8, 14 e 12, 16. 14 e 16? E a imagem da função? Imagem seria justamente aqueles que recebem a flecha. 4, 8, 12.
e 16. Positivo. O 14 só que não entraria, ok? É claro que no gráfico já vai ser outra noção, né? Na verdade, aí vai depender se é aquela questão da inequação que a gente estava vendo de bolinha fechada, bolinha aberta, se está dentro, se é menor ou igual, maior ou igual, né? Aham. Aí sim, na verdade, eu vou ter justamente essa definição quando cai em concurso ou no vestibular, acaba caindo domínio contra domínio em imagem desse jeito ou de um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, tá? Normalmente é assim, então eu preciso definir assim. Conseguimos entender então? Sim, professor, positivo. Então, beleza. Aqui, sabendo do domínio, do contradomínio e da imagem, eu vou poder fazer umas definições, cara, e essas definiçõezinhas chatas sempre cai, cara. Sempre cai, que é a questão de ela ser injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Ou Tá. ela pode ser também chamada de injetiva, subjetiva e bijetiva, tá? Eu estou fazendo um complemento aí na nossa apostila, porque isso vai estar lá para frente, tá? Então eu estou Tá. acabando tudo para a gente não poder ficar vendo picado. Eu achei que a gente teria tempo de ver tudo picadinho, mas como tá nessa época aí, tá ficando complicado, eu preferi juntar tudo, tá? Ô, professor, deixa eu te perguntar. Pode Em falar. relação agora às escolas públicas e estaduais, pública não, é municipal e estadual, foi adiado para o dia 18 de junho. Como é que vai ficar o cursinho O agora também? Vai dia mudar ou vai ser a 30 mesma de coisa? junho, cara. Foi Aham, pro dia 30 de junho. Cara, eu não vou poder dar essa informação agora para você, porque eu nem consegui discutir isso com os meninos do curso. Eu não sei se é uma entendeu? opção ou se é só uma recomendação. Eu ainda não sei. Porque se for proibição, aí não tem jeito, né? Entendi. Agora, se for só uma recomendação, você me recomendou, a gente vai seguir todas as normas e a gente segue a aula normal, né? A gente volta à nossa aula, cara. Beleza. Imagino, mas eu acho que até amanhã o pessoal deve estar falando alguma coisa. Eu vou até questionar eles depois hoje da aula para a gente poder dar uma informação mais rápido possível. Tá. Beleza? Ó, então eu vou ter a questão da injetora. Consegue enxergar aí o que está escrito? Sim. Ou ela também é conhecida como injetiva, tá? Ou ela é injetora ou ela é injetiva, tá? Existem esses dois nomes para ela aí, tá? O que seria, por definição, realmente uma função injetora? Uma função injetora é quando um elemento não pode ter duas imagens, tá? Não pode ter duas imagens. Como assim, professor? Vamos supor, se eu tivesse, vamos voltar lá, por exemplo, ela é uma função, nesse diagrama. Eu posso considerar esse diagrama aqui como uma função? Sim, Sim, pode. ele está obedecendo todas as ordens. Agora eu pergunto, ela é injetiva ou ela é injetora? Não, Não. Por quê? Porque porque ela não no pode elemento receber duas B, flechas. e isso, um único elemento recebeu duas flechas. Não pode ser chamada de injetora. Essa função ela é injetora? A nossa função Não. aqui? Não, Não, ela é. ela é. Porque a única coisa que define ela é que dois não podem receber
mais que Uma uma flecha. flecha, né? Um único elemento não pode receber mais do que uma flecha. Aqui, tem algum recebendo duas flechas? Ou mais flechas? Tem, tem. Qual? Aqui? Ah, não, esse daí? É. A minha- Esse dali não. Então, ela pode ser considerada como uma função injetora, né? Ela pode ser Aham. considerada como uma função injetora. Ficou claro? Ficou, professor. Ficou claro? Certeza? Cara, eu tô apostando que para muito vestibular vai acabar caindo essas definições de injetora, bijetora, por isso que eu tô até pedindo um pouco mais de atenção nelas. Injetor, então, é quando não tem duas ou mais flechas em um elemento. Isso. Tá? Só isso. Recebeu duas flechas, Aham. ela já não é mais injetora. Certo. Beleza? Beleza. Aí, ela também tem outra definição. Ela pode ser sobrejetiva ou sobrejetiva. Ok? Ok. Ela pode ser sobrejetora ou sobrejetiva. E aí, por definição, ó, ela é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao conjunto B. O que isso significa? O que isso significa? É que a minha imagem, se eu falasse para você, ó, vamos definir qual é o contradomínio. O meu contradomínio seria 4, 8, 12, 14, 16. Qual é a minha imagem? Neste caso, a minha imagem é 4, 8, 12, 16. O 14 não entra, né? Uhum. Então, eu não posso definir ela como uma função sobrejetora, porque a função sobrejetora, ela é uma função onde os elementos de B, aqui, esses elementos aqui, eles são iguais à minha imagem. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse, ó, o 7, por exemplo, tá? E o 7, ele então, por causa da minha função que é 2x, ele partiria para o 14, né? Sim. Ok? Aí sim ela seria sobrejetora. Por quê? Qual é o conjunto B? 4, 8, 12, 14, 16. Não é? Sim. Qual é a minha imagem? 4, 8, 12, 14, 16. Então, o meu conjunto B, o meu contradomínio, ele é igual a o meu conjunto imagem. Então, ela pode ser considerada como uma função sobrejetora ou sobrejetiva. Então, vamos lá reanalisar. A injetora ou injetiva. Injetora ou injetiva são aquelas que um elemento de B não recebe mais que uma única flecha, né? Se recebeu duas, ela não é injetiva. Beleza? Beleza. Sobrejetora, o meu conjunto B e o meu conjunto imagem, eles forem iguais, Iguais. tá? Contradomínio e imagem iguais, então a função ela é sobrejetora. Ok? Ok. Agora existe a última definição, que ela é uma bijetora. Bijetora. Ou bijetiva.
Então, ela é uma função bijetora ou sobrejetora ao mesmo tempo, na verdade, né? Ela é uma função bijetora e ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ok? Por isso que ela chama Peraí, ela é bijetora quando ela é injetora com a sobrejetora. no Ah, mesmo tá. jeito. Por exemplo, esta função, agora com 7 aqui, ela é uma função injetora? Sim. Injetora. Sim. Ela é Sim, sobrejetora? sim também. Então, logo, ela é bijetora. Ok? Ok. Se a gente voltasse lá no início, esse 7 aqui não tinha, né? Aham. Essa função, ela é injetora? Sim. Sim, ela é injetora. Ela é bijetora? Não. Não, porque ela não é sobrejetora, né? Isso. Ela não é sobrejetora. Então, acaba que essa função, ela é uma função que não é bijetora, ela só é injetora. Ficou claro? Ficou. Beleza? Certeza? Certeza. Ah, beleza, então. Aí, cara, a gente vai definir aqui o seguinte: o que a gente precisa tomar atenção, então, relembrando o que a gente acabou de ver. O domínio da função é o conjunto A, o contradomínio da função é o conjunto B, a imagem é aqueles que recebem a flecha. Ok? Positivo. Mas vai ter um pequeno probleminha. E quando eu tenho uma função já definida? Por exemplo, vamos olhar para uma função. Por exemplo, uma função da seguinte maneira, f de x igual a x mais 1. Tá? Essa aqui, como a gente sabe, ela é uma função do primeiro grau, né? Ela é uma função do Sim. primeiro grau, uma função afim, né? Sem saber as definições, sem nada, eu posso considerar ela. Qual o domínio dessa função? Qual o domínio da função? Neste caso, quais são os números que eu posso dar para x? Todos? Todos, né? Eu posso dar todos. Tem alguma proibição aqui? Não, né? Então o domínio dessa função é todos os reais, Uhum. todos os números que pertençam ao conjunto dos números reais. Qual é o contradomínio? Qual é o contradomínio? Todos também? Todos os reais, porque se eu posso dar todos os valores para x, eu vou encontrar um valor para y. Todos os valores que eu der. Então, logo, o meu contradomínio são todos os reais. E qual que vai ser a imagem? Qual que vai ser a imagem? Aqueles que recebem a flecha. Ué, se eu consigo dar valores para x e todos receberem, encontrar um valor para y, logo, todos vão receber flecha. Todos vão Sim. pertencer dentro do meu gráfico. Então, eu posso definir ela também como Todos os reais. todos os reais. Ó, olhando domínio, olhando contradomínio, olhando imagem, ela é injetora? Sim. Sim. Ela é sobrejetora? Sim também. Ela é bi? Sim. Sim. Ó, se ela é injetora, sobrejetora, logo ela é bijetora, Bijetora. né? Fica um pouquinho mais confuso já, né?
Confunde um pouquinho mais. Mas, ó, vamos piorando para a gente poder analisar. Por exemplo, tem uma função f de x igual a x mais 1 sobre x. E aí, cara? Agora lascou. E agora? O que a gente pode fazer? Poderia dizer que o domínio da função seria todos reais também? Será que pode ser todos os reais? Eu acho que sim, só se ele falar que não pudesse ser divisível por ele mesmo. Mas ali não é uma multiplicação, né? Em cima eu tenho uma soma, né? Uhum. Aí já não sei, professor. O que eu vou precisar? Calma aí, rapidão. O domínio da minha função nesse caso, cara, eu vou precisar olhar para algumas restrições, tá? Eu vou precisar olhar para algumas restrições. Você consegue, olhando para essa fração, você consegue observar alguma proibição que possa existir? Talvez do x não poder ser dividido por ele mesmo? Nesse caso ele não poderia ser mesmo, porque aqui em cima é uma soma, Aham. então não poderia dividir ele por ele mesmo. Só que lá nas definições de fração, ele fala o seguinte: aonde que não pode ter zero? Como? Travou aqui. Aonde não pode ter zero? Em cima? Em cima não pode ter zero? Se a gente voltar um pouquinho lá na definição, eu nunca tenho uma 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 função, cara, que aqui embaixo possa ser zero. Esse x nunca pode ser zero, lembra? Por quê? A fração não é uma divisão. Sim. Então, se eu tiver 2 sobre 10, não é a mesma coisa de eu pegar e fazer 2 dividido por 10? E eu procurar um número que multiplicado por 10 dê 2? Não seria isso? Não é assim que é uma fração? Sim. Agora, se eu tiver 1 sobre 0 e fazer 1 dividido para 0, qual o número que multiplicado por 0 dá 1? Nenhum. Nenhum, não existe. Então, aqui nessa minha função, esse x que está embaixo ele tem que ser diferente de zero, né? Então, o domínio da minha função ela pode se dar da seguinte maneira: o domínio da minha função vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser Diferente de zero. zero, tá? Ou eu posso colocar que é todos os reais não nulos, ou seja, todos os reais menos o zero, né? Consegue entender isso? Sim, professor. Tava só anotando aqui. Então, beleza. Assim com o contradomínio, assim com a imagem, já que eles vão depender. É claro que vai depender do exercício, o que ele vai estar perguntando, tá? Sim. Mas, normalmente, eles só perguntam do domínio da função.
tá? Cara, eu não vejo outra maneira de matemática, a gente estudar matemática se não for resolvendo exemplos, 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 tá? Eu acho que é a maneira mais fácil de a gente se fixar. É o método BIC. Pega a caneta BIC e faz. Ó, por exemplo, eu tenho uma função agora, f de x igual x sobre x menos 1. Vamos definir pelo menos o domínio da função. Qual é o domínio dessa função? Que x tem que ser diferente de zero. O x tem que ser Pode. diferente de zero? Por Sim. quê? Porque daí não vai dar para dividir o x de cima. Ó, vamos colocar o zero para a gente ver? Não, mas Quando daí eu eu- acho que vai dar sim, porque vai ficar o menos 1. Dá É, para dividir por ó, se eu fizer o f de zero, seria 0 sobre 0 menos 1. Ficaria 0 sobre menos 1. 0 dividido por menos 1 é 0. Então, existe. Aham. Existe. Então, o zero pode. E aí? Só que aqui não pode ser zero, né? Sim. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 1, né? Porque se Positivo. aqui vai ficar 1 menos 1, 0. E isso não pode acontecer. Concorda? Concordo. Então, o domínio da função ele pode ser dado x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1. Ou todos os reais menos o meu conjunto unitário 1. Tá? Normalmente, quando eles querem definir, eles colocam assim, né? Normalmente. Beleza? Beleza. Vamos fazer outro exemplo só para a gente não ter dúvida. É claro que o exemplo vai piorando, né? Aqui, ó. Tá conseguindo enxergar? Ô, professor. Então, a função é f de x igual a raiz quadrada de x menos 1. E aí, qual é o domínio dessa função? Como eu disse, o domínio a gente precisa ver as restrições, né? Que são aplicadas. Qual é uma restrição que existe aí dentro de uma raiz quadrada? Ela não pode ser número negativo. Isso. Para que ela não possa ser negativa. Exatamente. Ela pode ser zero? Não. Não pode? A raiz quadrada de zero é zero? Pode. Ela só não pode ser negativa. Entendeu? Então, para ela não ser negativo, aí entra o nosso estudo de inequação, né? Para que ela não seja negativa, ela precisa ser maior que zero. Ela pode ser igual? Pode. Então, ela tem que ser maior ou igual a zero, não é? Certo. Então, aqui eu teria x menos 1, ele precisa ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a 1. Né? Aham. Aí, como eu estou mexendo com intervalo, eu poderia colocar x pertence aos reais, tal que x precisa ser maior que 1, maior ou igual a 1. Ou
Já que eu estou mexendo com o intervalo, ele pode ser fechado em 1 e aberto para mais infinito, né? Sim. Ok? Certo. Beleza. Conseguimos entender? Sim. Ó, vamos fazer mais um exemplo ou entrou na cabeça? Bora fazer mais um aí. Não, vamos, eu acho que podemos continuar. Podemos seguir o baile? Podemos. Então, bora lá. Bom, já vimos sobre injetora, injetiva, objetora, né? Nós sabemos como funciona o nosso plano cartesiano. Sabemos, né? Sim. Lembra como traça o gráfico? Sim. Numa boa. O que é um zero da... Como é que é, professor? Travou. O que é o zero da função? É o centro do gráfico? Não. O zero da função é quando eu tenho que fazer com que a minha função ela se torne uma equação. Então vamos voltar só uma definição, as definiçõezinhas rápidas lá, tá? De função afim ou função do primeiro grau. Toda função ela se apresenta dessa maneira, né? F de x igual a ax mais b, aonde todos os números que você der para x, você vai encontrar um representante em y, né? Esse f de x também pode ser chamado de y, né? Nós temos, por exemplo, uma função f de x igual a 3x mais 1. Eu quero, por exemplo, que você faça o f de menos 2. O que significa o f de menos 2? Significa que aonde tiver x, você vai substituir por Menos 2. menos 2, né? Então seria 3 vezes menos 2 mais 1. Então, f de menos 2 é 3 vezes menos 2, menos 6 mais 1. Então, f de menos 2 seria menos 5, né? Se eu colocar Sim. em forma de coordenada cartesiana, como que seria isso? Não seria eu colocar que essa coordenada, este ponto, ele é o ponto menos 2 e menos 5? Não é isso? Aonde É. esse menos 2 é x e esse menos 5 é y, né? Positivo. Se eu fosse lá no meu ano, vamos supor que aqui eu tenho menos 2 e bem por aqui eu vou ter o menos 5. Seria este ponto, né? Ok? Sim. Ok. Só para a gente relembrar rapidinho no eixo, no plano cartesiano, eu tenho que o eixo y é o eixo das ordenadas e o eixo x o eixo das abscissas, né? Uhum. Lembramos? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, né? Beleza? Beleza. Bom, nós já vimos traçar o gráfico, mas eu vou traçar mais um gráficozinho só para a gente poder ter prática. Mas as definições importantes, que eu acho extremamente importante na função afins. O que acontece? É que ela é uma variável, né? Ela é uma função de variável, aonde todo valor que você der para um, você vai encontrar um valor subsequente para o que você está procurando.
né? E nesse caso, o que eu preciso observar? Sempre o termo independente, né? Sempre esse valor de B ali, sempre um termo independente. Tanto na função do primeiro grau, né? Na função afim, quanto na função do segundo grau, tá? Eu sempre vou precisar observar o valor do termo independente. Na função afim, o termo independente é B. Na função do segundo grau, o termo independente é C. C. Por que eu preciso observar? Porque ele pode nos trazer muitas informações. Porque ele é aquele que cruza o eixo das ordenadas, ou seja, ele cruza o eixo Y. Aonde aparecer o B aqui, é onde ele vai estar cruzando, tá? O eixo Y. Se ele não tiver B, significa que a minha reta vai estar passando por aqui, ó, pelo centro, ó. Ele vai estar passando pelo centro, tá? Porque já que ele não tem um valor de B. Agora, se o valor de B aqui for 5, ele vai passar pelo 5, né? Ok? É isso que a Ok. gente precisa observar, é esse termo independente, já que ele vai passar pelo eixo Y. Beleza? Aí, Beleza. o meu zero da função seria o zero da função. O que é o zero da função? Eu vou pegar a mesma função ali, tá? Nós fizemos f de x igual a 3x mais 1, né? Isso, né? Sim. Então, É isso se aí. eu perguntasse qual é a raiz ou o zero da função, o que é a raiz ou o zero da função? É você tornar a minha função uma equação, ou seja, você tentar encontrar o valor que zere essa função, tá? Ou seja, então eu vou pegar 3x mais 1 e igualar a zero. Aí eu vou resolver como uma equação normal. Vai ficar 3x igual a menos 1, x vai ser menos 1 terço. Ok? Menos 1. Ok. Beleza? Beleza. O zero da função é aquele que o é quando eles são, ele vai passar no eixo x, tá? A gente percebeu que o termo independente passa no y, o zero da função é aquele que vai passar pelo eixo x. Professor, mas e se x for zero? Aí não é função afim, né? O x ele precisa ser diferente de zero, porque senão ele não é função afim. Beleza? Beleza. Só, eu sei que a gente já viu, mas só para deixar muito claro, para depois a gente fazer umas análises bem legais, é a questão do gráfico, né? Vamos pegar um gráfico bem facinho. F de x igual a 2x mais 2, tá? Como lá a gente nos vestibulares, se não for questão aberta, a gente não precisa desenhar gráfico. O gráfico normalmente ele já vem desenhado. Eu já posso utilizar somente o termo independente e o zero da minha função, né? Deixa eu desenhar um plano cartesiano aqui. Só para não sair tão ruim. Eu nem gosto de usar régua, mas...
Ó, então aqui eu tenho meu plano cartesiano, beleza? Onde x é o eixo das abscissas, y é o eixo das ordenadas, beleza? Esse Beleza. da direita sempre maiores que o valor da esquerda, né? Sempre maior, né? Por exemplo, o -1, ele é maior que -2, né? Beleza? Você tem que sempre lembrar disso. Beleza, professor. Vamos lá. Tem uma função f de x igual a 2x mais 2. Eu poderia lá montar aquela tabelinha lá que os professores sempre fazem, né? Seria x e y, que aqui eu faria -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Né? Que daí eu faria f de -3 vai ser igual a 2 vezes -3 mais 2. 2 vezes -3, -6 mais 2, -4. Né? Aí aqui Sim, seria assim, né? certo. Mas, como eu já tinha explicado isso, não preciso, né? Não preciso. A única coisa, eu vou fazer esse gráfico com apenas 2 passos, né? O que acontece? Nós vamos observar aqui, primeiro, o termo independente dessa função. Qual que é o termo independente dessa função? Mais 2. Isso, é o 2 positivo aqui, né? Ele vai aonde? Ele vai no eixo Y. y. Isso. É bem aqui, ó. Então, lá no eixo y, eu vou lá e faço um pontinho. Estou fazendo um ponto grande aí para poder aparecer no vídeo certinho. Né? 2x mais 2. Aí eu vou encontrar o zero ou raiz. Tá? Ou encontrar o zero ou a raiz dessa função. O que acontece? Eu vou pegar 2x mais 2 e igualar a zero. Então, vai ficar 2x igual a 2. Menos 2. x vai ficar -2 sobre 2, que vai ser Menos 1. -1, né? Beleza? Sim. Só vou apagar para não atrapalhar o nosso gráfico aqui. Então, aqui ele vai ficar no -1 no x. Beleza? Beleza. Filé. Pronto, está aqui o gráfico da função do primeiro grau, né? É claro que mais para frente a gente vai ver que essa abertura aqui, tá? Essa angulação, ela pode ser a tangente desse ângulo, tá? Para a gente ver a inclinação dessa reta. Mais para frente a gente vai ver que para dois pontos pertencerem à mesma reta, como que eu vou provar isso? Eu vou montar uma matriz e eu vou calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante da matriz for zero, logo os dois pontos pertencem à mesma reta. A gente vai ver isso já já. Já já não. Nós estamos em maio, né? Em junho ou julho a gente vai ver geometria das posições. Beleza? Beleza. Beleza? Deixa eu só apagar aqui. Só para a gente aproveitar e fazer o sistema contrário. Bom, essa função, já que a gente já tinha visto, ela é uma função crescente ou decrescente? Decrescente. Ela é decrescente? Não, ela é crescente, falei errado. Isso. Por que ela é crescente? Porque ela parte do x para o y. A melhor definição seria você observar o valor de A, né? Aham. Esse valor de A ele é crescente. Se ele é negativo, decrescente. Decrescente. Beleza? Beleza. Beleza. Agora vamos fazer o processo inválido que o Enem adora fazer. Te dá o gráfico
e você encontrar a função. Tá? Enem vestibular adora fazer isso. Eles já te dão um gráfico feito e você vai fazer algumas observações, tá? Determinar qual é a função que gerou esse gráfico, tá? Vou pegar aqui uma função. Vou pegar aqui do 3 e do 1. Pode ser. Pronto. Tem um gráfico aqui. Eu quero definir qual é a função que gerou esse gráfico. Qual é a função que gerou esse gráfico? Eu vou precisar fazer algumas observações inicialmente. Lembra quando agora eu falei qual que é a primeira coisa que eu preciso observar? Olhar o número independente. Exatamente. Ó, toda a minha função ela é f de x igual a ax mais b. Não é? Positivo. B é o termo independente. Quem é esse termo? 3. É o 3. Já há um ponto para mim. Né? Sim. Ok? Agora, bom, como eu disse, um ponto é uma coordenada. Né? O ponto. Certo. Neste caso aqui, como ele passa no 3, ele é o ponto 0,3. Por que 0,3? Porque ele é 0 para x e 3 para y. Eu posso pegar o 1. Eu posso pegar 1 aqui. Ele é 1 e 0, não é? Sim. Ele é 1 para x, 0 para y. Vamos pegar esse ponto, então, e jogar aqui dentro? F de x é quem? F de x não é o y? Sim. E quem que é o y? Não é 0? É o 0. Então, eu posso colocar 0 igual a x. Quem é x? 1. X é 1. Mais 3. Pronto, agora eu consigo encontrar o valor de A. Porque eu já tenho o valor de B, então eu só preciso encontrar o valor de A. Ok? Então, Ok. 3 está somando, passa subtraindo. Vai ficar menos 3 igual a A. Ok? Porque A vezes 1. Ok, professor. Se eu já tenho o valor de A e já tenho o valor de B, então eu já posso colocar eles como uma função afim. Ok? A minha função mesmo é ax mais b, não é? Sim. Menos 3. Menos 3. E quem é b? 3. 3. Então, pronto. A função que originou esse gráfico é a função f de x menos 3x mais 3. Beleza? Beleza. Agora é uma função decrescente, né? Sim, porque o A é negativo. Isso. Isso. Beleza. É claro que uma função do primeiro grau, cara, vai definir algumas questões. Nesse caso, essas funções elas são funções lineares, né? Onde essa minha reta ela está sempre em diagonal ou com algum tipo de angulação, né? Mas, por exemplo, eu tenho a função, é só para título de conhecimento, né? Eu tenho as funções que são chamadas de funções constantes, né? Por exemplo, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, né? Vou colocar 1 e 2. Por exemplo, tenho o plano cartesiano e a minha reta está passando aqui, ó. O que isso significa? Que todos os valores que eu der de x, o resultado vai ser sempre 2, né?
Ó, Aham. todos os valores que eu der de x, o ponto vai ser sempre o 2, né? Então, isso aqui seria uma função constante, uma função f de x igual a 2, porque é por onde ela está passando, né? Ficou claro? Função constante. Ficou, professor. Hã? Ficou. É que função constante o pessoal pede bastante, mas acaba sendo tão simples, né? Beleza? Beleza. Mas o quadro tá ficando ruim de apagar. Bom, da apostila, nós fizemos tudo, né? Eu acho que sim, professor. Não tô lembrado direito, mas eu acho que sim. Deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu estou abrindo minha apostila aqui, meu programa é meio lento. E eu sou meio perdido pra achar esses trem. Aguenta aí. Ah, tranquilo, já abri aqui, hein? Já vou mandar. Então, Aqui. Bom, módulo 14, né? nossa, eu tava no módulo 2. Qual? Eu tava olhando o módulo 2 aqui, procurando no módulo 2. A gente tá atrasado, mas não é tanto Tô assim. falando pro senhor que eu sou perdido com esses trem. Ó, aqui ele tá pedindo para esboçar gráfico, né? Ele tá pedindo para a gente esboçar o gráfico, que é desenhar, né? Ó, tá vendo aqui? Certo. Por exemplo, esboce o gráfico da função definida f de r em r. O que isso quer dizer? De reais, de domínio o conjunto dos números reais e contradomínio o conjunto dos números reais. Né? Podem ser todos os números. A gente vai reparar que quando tivesse por exemplo, um asterisco aqui, que ele fala que o domínio é reais não nulos, ou seja, o zero não pode entrar. Quando ele fosse passar pelo zero, ele não ia poder. A gente não faz o traçado e faz uma bolinha, não é isso? Um pinguinho. Sim. Se fosse um R asterístico aqui, uns reais não nulos, essa bolinha precisaria ser aquela bola aberta, lembra? Ah, lembrei. Beleza? Bom, só Beleza. esboçar gráfico, isso aí a gente já fez. Eu acho que a gente até fez essa questão aqui, né? Essa Unemate Aqui fizemos? na minha apostila não tá feita, professor. Eu acho que não. Então vamos Na verdade, eu fazer. tô olhando. Eu acho que eu tô olhando aqui na minha apostila e a gente não fez nenhuma. Eu lembro que eu... Bom, eu vou falar o seguinte: você vai fazer a número um, vocês vão fazer a número um e número 2, porque, ó, menos 6 em Y é só chegar a contar no menos 6, beleza? Certo. Aí você vai fazer 2x menos 6 igual a zero. Encontra o valor de x, pronto, traça a reta. Beleza? Beleza. Tanto na um quanto... A não ser que você tenha costume de montar a tabelinha. Se tiver costume de montar a tabelinha, à vontade, pode montar do menos 5 ao 5, se quiser. Tá de boa, tô tranquilo. Não vira. Mas eu acho mais fácil. Vamos fazer essa número 3 da Unemate.
ele quer saber qual que é a lei de formação da função, ou seja, a função que fundou ele, né? Só deixa eu deixar Tá. aberto aqui rapidão, só para poder fazer um desenho mais parecido aí possível. Fazer aqui no canto. Tô terminando. Bom, o gráfico está desenhado. Observa aqui, tá? Um pouquinho na apostila, mas no nosso caso aqui, o que que o meu gráfico está diferente da apostila? Porque a apostila fez bem pequenininho, aí o eixo X ele está atravessando lá, né? Mas como Sim. não dá para a gente ver o termo independente, então nem vale a pena olhar, porque ele não deu termo independente ali, né? Não. Beleza? Ó, bom, vamos lá. Como que eu gosto de fazer? Para eu não me confundir, eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B. Por quê? Qual que é o ponto A? O ponto A é 1 6. Sim. e 6. 1 para X, 6 para Y. O ponto B é 3 e menos 1. 3 e menos 1. Beleza. Vamos ver a função de acordo com o ponto A primeiro. A função, como ela é uma reta, ela é uma função afim. Então, para o ponto A, ela é o seguinte. Toda função é f de x igual a ax mais b, Certo. certo? Quem é f de x? Quem é y? F de x é y. Quem que é y no ponto A? 6. 6. Então vai ficar 6 igual a A, que eu não sei. Quem é x no ponto 1. A? É 1. Mais b. Eu só vou reorganizar. Então, A mais B é igual a 6. Concorda? Concordo. Beleza. Agora, eu vou olhar para o ponto B. Aqui eu tenho para o ponto B, a função não é f de x igual a ax mais b, Certo. certo? F de x, quem é o y do ponto B? É o menos 1. Menos 1. Igual a. Quem é x?
3. 3 mais B. Só vou reorganizar. É a mesma coisa que 3A mais B menos 1. Certo. Beleza? Então tá. Concorda que para eles estarem no mesmo gráfico, ele não precisa ser o f de x, o A e o B serem iguais? Sim. O A serem iguais? Então eu posso colocar num sistema de equações. Posso apagar o gráfico? Já consegue? Pode? Sim, pode. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou precisar jogar num sistema de equações, tá? Aqui eu tenho A mais B igual a 6 e aqui eu tenho 3A mais B igual a menos 1. Lembra que a gente já estudou sistema de equações, né? A gente já estudou. O sistema de equações eu preciso acabar com uma das variáveis porque eu não consigo mexer com as duas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu tenho A mais B, 3A mais B. Eu tenho que transformar, fazer uma multiplicação para tentar cancelar ou o A ou o B. O que você acha melhor? Consegue ter uma barra? Sei lá, eu acho que multiplicar por menos 1. O Isso. de cima. Ou o Vamos de baixo, multiplicar o de tanto cima? faz. Pode ser Tá, o de cima. vamos multiplicar o de cima. Ou de baixo também, tanto faz. Como você falou, tanto faz, a gente resolveu multiplicar por menos 1. Eu poderia multiplicar por menos 3, que daí eu cancelava A. Né? Mas aí vai chegar no mesmo resultado. Então, só reescrevendo, aqui eu vou ter menos A, menos B, menos 6. 3A mais B igual a menos 1. Né? Agora, eu posso aqui, ó. Menos A mais 3A fica 2A. Concorda? Sim. Menos B mais 0. Corta tudo. igual. Menos 1 mais 6. Menos 7. Menos 7. Então, A vai ser menos 7 sobre 2. Beleza? Beleza. Já encontrei A. Vamos encontrar o valor de B. Eu não gosto de utilizar o número, a equação que eu multipliquei, tá? Eu sempre gosto de usar o contrário. Então, eu vou pegar a 3A mais B igual a menos 1. Vai ficar 3 vezes. Quem é A? Menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2. Mais B igual a menos 1. Vai ficar menos 21, né? Sobre 2. Concorda? Certo. Mais B igual a menos 1. O 21 sobre 2 está subtraindo. Vai passar para lá. Somando. Então, vai ficar B igual a menos 1 mais 21 sobre 2. Eu poderia colocar o número 1 aqui embaixo, encontrar o MMC entre 2 e 1, dividir embaixo e multiplicar em cima, né? Que é a soma de frações. Soma, subtração de fração. Ou eu posso aplicar o borboleta, né? Certo. Já sei que o meu denominador é 2. 2 vezes menos 1. Menos 2. Mais 21. Tá quanto? 19. Então vai ficar 19 sobre 2. Então, Senhora. já encontrei o valor de A, já encontrei o valor de B, então eu já consigo montar a minha função.
Porque a minha função não é f de x igual a x mais b. Então, f de x vai ser... Quem é a? Menos 7 sobre 2. X. Mais... Quem é b? 19 sobre 2. Se não for separado, pode ser junto também, né? Vai ficar menos 7x mais 19 sobre 2. Qualquer um dos dois jeitos está correto. Beleza? Beleza, professor. Vai ser igual aqui porque o denominador é igual. Então, não preciso colocar nos dois ao mesmo tempo. Tá. Você pode dar uma licencinha só para mim terminar de copiar ali a parte do B? Opa, calma. Não, você pode deixar assim com coisa aqui. Não, pode ficar à vontade. Eu copiar essa parte aí. Aí, professor, foi? Oi? Foi. Letra C. C. Isso. Letra C. Beleza. Bom, número 4 é só aplicar o f de 2, f de 3, f de tudo aí, né? Já que a... Opa! Ele deu uma função... Eita! Ele já deu uma função do segundo grau, né? Sim. Eu vou começar a explicar a equação, a função do segundo grau. Beleza? Beleza. Restou alguma dúvida? Não, professor. Tá tudo tranquilo. Beleza? Você quer que eu Beleza. coloque aquelas questões do Enem que a gente resolveu junto para ver se você consegue dar uma abertura maior? Pode ser. O senhor tem o gabarito da 1 e da 2 aí que eu resolvi aqui. Rapidão. Enquanto o senhor tava desenhando o gráfico da 3. Da 1 e da 2 desse aqui. É. Pra mim aqui a 1 deu x igual a 3 e a 2 deu x igual a menos 2. Na 1 deu? X igual a 3. Isso, então ela vai passar aqui no menos 6 e no 3. Vai ser assim, ó. Isso. E na outra, na 2, deu menos 2. Isso, vai ficar menos 6. Opa! Vai ficar 3 menos 3x mais 6 igual a 0. Então vai ficar menos 3x igual a menos 6. Isso. X vai ser 6 Isso aí. a 2. Beleza. Isso. Então vai ser no 2 até o 6, assim. Não, não é... Aí ele não vai ser... Não vai ser negativo, professor? Não, porque o Menos menos 2? x... Você consegue enxergar aqui? Tô olhando. Aqui, esse menos 3, ele é... Esse menos 3 aqui da tela, aqui, ó, ele é negativo. O 6 não vai passar para o outro lado? Sim, então, mas o 6 não é negativo? Dividido por 3 aí fica menos 2? Não, o 6 do A2 é positivo, ó. Então, aí quando ele passar lá pro 0, ele vai ficar menos 6. Aí, ó. Na segunda etapa que o senhor fez. Tá, vamos rapidão. Deixa eu estopar aqui. Tá aqui, né? Aham. F de x igual a menos 3x. Então, para eu encontrar o zero da função, zero raiz, vai ficar
menos 3x mais 6 igual a zero. O 6 está positivo, vai passar negativo. Vai ficar menos 3x igual a menos 6. Lembra que esses daqui não pode ser negativo? Sim. Eu tenho que multiplicar. Agora Vai entendi. ficar 3x igual a 6. Se eu não multiplicasse por menos 1, eu poderia passar o sinal, né? Seria menos 6 sobre menos 3. A divisão de números negativos dá positivo. Positivo. 6 dividido por 3, 2. Daria 2 positivo. Entendi. Beleza? Beleza, então. Ó, vou resolver com você algumas, só para a gente poder ficar bem legal. Algumas questões do Enem. Pô, engraçado, né? Ele não pediu para cair ainda, né? Como assim? Lembra que ele interrompe em 40 minutos, né? Verdade, né, professor? A gente já tá aqui faz mó tempão já. Que legal, né? Tomara que seja assim a partir de agora. Tomara, de certo, pro tanto de gente começou a usar, né? Pode ser, hein? Vamos lá? Bora. Bom, esse aqui é o gráfico, né? Ó, vamos reler. Vamos ler. Enem de 2015. Tá conseguindo enxergar numa boa? De boa. Ó, Enem de 2015. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano: um valor fixo de R$ 2, de R$ 12, para aqueles que fazem até 100 ligações. Caso o cliente faça mais, será cobrado um valor de 10 centavos. Ok? Ok. A partir da 100ª até a 300, e caso ele realize entre 300 e 500, será cobrado um valor fixo de 32. 32 conto. Ok? Uhum. Então, na verdade, o que eu vou precisar observar é que ele tem um valor fixo, né? Para 2, para até 100 ligações, ele vai R$ 12. Ó, aqui é o valor do plano, né? E aqui é a quantidade de ligações, ó. Até 100 ligações ele está cobrando R$ 12? Não. Não, porque ele falou que o custo é fixo. Aqui, Sim, então por poderia exemplo, se excluir você essa daí. aqui ele está falando que, ó, 50 ligações seria R$ 6 e não é. Se você não fez nenhuma ligação, vai ser 12, né? Olha aqui, ó. Opa, que legal. Poderia excluir a letra A, poderia excluir a letra D e a letra E. Isso, ficaria só com C e B. Vamos olhar a diferença? Bora. Ó, de 0 a 100, 12. Perfeito. De 0 a 100, tá cobrando 12. Aí lá na questão ele fala o seguinte. Ó, entre 101 a 300, um valor adicional de 0,10 centavos. Então, ó, 10 centavos a 300, ele só vai poder, né? Essa daí vai ser a letra B, professor. Resposta correta. Isso porque no final, se for acima de 300 e 500, o valor volta a ser fixo de R$ 32.
E nesse caso aqui, ó, ele já até passou de 33 aqui, ó. Tá 32. Ó, 33 é no pontilhado. Ele tá um pouquinho abaixo, então ele é no 32. Aham. Então é letra B, né? Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o nível de racionamento não pode ser descartado. O nível de água do reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, ou seja, é uma função, observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Ó, nessas condições, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero? Ó, nós estamos observando que ele é decrescente, né? Ele Sim. está caindo. O que eu preciso observar nos gráficos, cara? O gráfico ele sempre te dá a resposta. Ele sempre te dá. Eu preciso só analisar ele e às vezes eu até faço umas continhas. Mas vamos observar. Aqui eu tenho um mês, né? Sim. Quantos meses aqui, ó? 2, 3, 4, 5 meses. Em 5 meses, ó, ele caiu quanto por cento? Caiu até o 10. Ou Caiu seja, se ele 20%. estava no 30, Caiu 20%. 20% em 5 meses, né? Sim. Para cair, mas ele precisa cair 5%. Ó, se ele cai, vamos lá. Se em 5 meses ele cai 20%, ele precisa cair 10%. Quantos meses serão? 2 meses. Ó, Não, acho que vai ser 1 mês e meio. ó, vamos voltar aqui, ó. Não, 2 meses e meio, professor. Se em Isso, 5 ele cair 30, hein? isso. Se exatamente isso que você pensou. Se em 5 meses ele caiu 20, falta cair 10, ou seja, cair a metade. Então, se em 5 cair 20, para cair 10 só seria 2,5. 2,5%. Viu? Tranquilo, né? Beleza. Cobra um pouquinho de, mas ó, sistema de depreciação linear é uma função decrescente, né? Estabelecendo Sim. que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero. É usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens, o A e o B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Após as informações dadas, 8 anos, após 8 anos, qual será a diferença entre os dois valores? Quer um tempinho para pensar? Seria de 300 conto, professor? 300? Não, vamos olhar. Ó, sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor será zero. Concorda? Certo. Após 8 anos, se 10 é 100%, 8 anos faltariam
20%, né? Sim. Aqui eu tenho uma diferença. Quantos reais? Aí 300. Quanto que falta então de Como? 20% dos 300? Vamos lá, porque você não entendeu. Vamos voltar um pouquinho. Prefere que eu tente resolver assim ou a gente vai para o quadro? Você que manda. Tá Não, beleza? pode ser assim mesmo. Tá beleza, assim. Vamos lá. É bom que a gente exercita o cérebro. Ó, ele está falando que em 10 anos o valor chega a zero, né? Só que ele falou que só passou 8 anos, então falta ainda 20%. Concorda? Sim. Ele tinha uma diferença de quantos? De R$ 300. De R$ 300. Daqui a 8 anos, a diferença, o preço só está caindo. Então, a diferença entre eles está caindo também. Falta quantos? 20% para dar zero. Então, seria 20% de 300. Seria isso? 10% de 300 é 30, 20% seria 60. Positivo, professor. Entendeu? Entendi. Fiz o cálculo aqui também, dá isso mesmo. Dá isso mesmo? Porque eu também não sei se está certo, não. Vamos lá. É, eu fiz aqui, deu isso. 60? É. Deu certo. Beleza. O gráfico em uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja, desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. Qual que é a representação? A gente acabou de resolver uma igual, né? Ele quer saber qual que é a função que gerou esse gráfico. Consegue matar só de olhar? Consigo. Qual que é? Vai ser a letra A. Letra A? É? Ó, Não, vai ser, eu acho que a letra B, professor. bem não. Vamos lá. Ó, Vixe, nossa, termo independente passa por onde? pelo Y. E quem que tá passando? Então, eu tô confundindo agora, se ou vai ser o 3.000 ou vai ser o menos 1.000. Aonde que o gráfico tá passando? Não tá passando pelo menos 1.000, ó? O 3.000 Verdade, é só verdade, um verdade. ponto. É O verdade. gráfico tá cortando no 1.000. Então vai ser a letra D mesmo. Letra D. Sem Positivo. nem Beleza. pensar. Fantástico, né? Ó, mas um erro comum, tá? Essa dúvida que você teve, ó, 23% das pessoas que fizeram o Enem de 2017 colocaram a letra A, porque achando que Era o termo independente é também. termo independente. Mas, na verdade, é aquele que corta o gráfico no Y. Beleza? E qual que seria Beleza. Como? o zero da função? Só de olhar, seria o 5, né? Porque ele corta o Sim. eixo X. Beleza? Beleza. Ó, eu vou mandar esse link desse site, eu adoro esse site. Vou mandar para você. Pode mandar, professor. Eu curti esse site aí. Hã? Eu curti esse site, pode mandar aí no grupo lá. Não, esse site é fantástico. E ó, só desses aqui, por exemplo, ó, já tem a equação do primeiro, sistema que a gente já estudou, equação do primeiro, equação do segundo que a gente já estudou. Ó, função quadrática, que é do segundo grau, que é o próximo que a gente vai estudar. Aí tem a exponencial, tem a logaritmo, tá? Então vai ser muito boa.
É muito Da bom. hora mesmo. E ó, ele seleciona entre médio, tá? É que função por si só ela já é complicadinho. Então, o simples dela já é complicado, né? Mas tem questões que são surreais, cara, do Enem. Tipo assim, difícil, muito difícil mesmo. A gente vai ver principalmente em logarítmica, tá? Bom, beleza. Conseguiu entender tudo que a gente viu até agora? Consegui, professor. Beleza. Quer que eu faça a equação do segundo grau? Você está cansado? Vamos seguindo, você que manda. Não, professor, eu acho que eu tô de boa. Acho que se o senhor quiser seguir aí, vambora. Então, vamos embora nessa, tá? Agora a gente vai ver a equação do segundo grau, tá? O que que tem a função do segundo grau? Ela também pode ser chamada de equação quadrática, tá? Função quadrática. Mas normalmente a gente utiliza a função do segundo grau. Ela é uma função do segundo grau, por quê? Porque o expoente dela. Porque ela tem um. É ao Isso, quadrado. isso. Uma função do segundo grau, uma função completa do segundo grau, ela se apresenta da seguinte maneira: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde o a ele tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer um menos o zero, porque senão aí ele deixa de ser uma função do segundo grau para ser uma função do primeiro. Mas por que do segundo grau também? Porque a gente vai ver que no nosso gráfico ele vai ser uma parábola, tá? Porque aí ele vai ter dois resultados para o mesmo valor de x, beleza? Beleza. É claro que ainda assim vai existir outro tipo de funções que continuam sendo do segundo grau, mas sim elas são funções incompletas. Por exemplo, ela poderia ser uma f de x igual a ax ao quadrado mais bx. Ou ela poderia ser um ax ao quadrado mais c, tá? Também são funções do segundo grau, mas elas não são funções completas, tá? Elas acabam sendo funções incompletas, mas não deixam de ser funções do segundo grau. Beleza? Beleza. Bom, já vamos vendo algumas definições importantes, tá? Primeira coisa, a gente sabe que a função ela tem uma parábola que a gente chama ela de concavidade, né? Certo. Vai perceber que essa função existe algumas diferenças entre ela ser crescente, ela ser decrescente, tá? Existem algumas diferenças. A gente vai observar que ela é crescente em alguns pontos e ela acaba sendo decrescente a partir de outros pontos, né? Ó, aí o que que acontece? A primeira coisa que eu vou precisar observar, o zero da função, tá? O que que é o zero da função? O zero da função é quando eu torno a minha função zero, não é? Sim. Daí faz Bhaskara e tudo mais. Isso, aí acaba sendo Bhaskara, né? Então vamos lá. Vou pegar só um exemplozinho aqui pra gente, tá? Beleza, bora, F bora. de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2, tá? Bom, primeiro, vou encontrar o zero raiz da função, tá? Zero raiz é tornar a minha função uma equação, ou seja, eu vou igualar ela a zero. Beleza? Então vai ser Beleza. x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Aí eu vou ter o discriminante, que é o valor de delta. Professor, eu gosto de fazer inteiro.
tudo a mesma coisa. Eu peço para que na função a gente faça separado, porque vai depender da questão. Às vezes ele só está pedindo delta, tá? E a gente vai... Beleza. Bom, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser... Quem é b? B é o menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 2. Então, delta... Tudo isso daí vai dar 9, professor. Oi? Vai dar 9, tudo isso aí. Vai dar 9? Vai ser 25, menos 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, dá 9, né? Isso. Ó, aí, ponto, rapidão. O que eu vou precisar observar? Que na hora de eu traçar o meu gráfico, eu sei que na hora de fazer o Bhaskara, que aqui existem duas raízes reais e distintas, tá? O que isso quer dizer? Que x1 e x2. linhas vão ter dois valores diferentes, né? Sim. Quando delta é igual a zero, existe duas raízes iguais ou apenas uma, né? Tanto faz. É o valor de x1 e x2 é a mesma coisa. E eu tenho quando ele for menor que zero, que aí não vai ter Bhaskara. Porém, tem gráfico também, sem problema nenhum. Ela não deixou de ser uma função porque o Bhaskara deu negativo, porque o delta deu negativo. Ele não tem mais a fórmula de Bhaskara, mas o gráfico tem. Eu tenho que traçar. Dá para analisar numa boa. Beleza? Beleza. Então, jogando, vai ser x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. X vai ser igual a menos 5, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes 2. x1 vai ser 5 mais 3 dividido por 4, né? Sim. E x2 vai ser 5 menos 3 dividido por 4. Beleza? Beleza. 5 mais 3 8. dividido por 4. 2. 5 menos 3 2. dividido por 4. Opa, por 2 e por 2, né? Vai ficar meio. Sobre 2. O que isso significa no meu gráfico da função do segundo grau? O que isso vai significar? É que na hora de eu traçar o gráfico, esses dois valores aqui, que é o zero da função, são os valores que vão passar por x. Lembra, na função do primeiro grau, na hora que eu encontrava o valor de x, a reta cruzava o x, né? Sim. Nesse caso, serão dois pontos. Por exemplo, eu tenho o plano cartesiano, ele vai passar pelo... Por exemplo, aqui, ó, ele vai passar no meio, que meio está bem aqui, e no 2. Então, o gráfico vai ser assim, mais ou menos, já. Ó. Ele vai passar pelo meio. Ele vai passar pelo meio e 2. Tá? Isso que ele quer dizer. Ok? Certo. Então, eu vou deixar anotadinho aqui. x1 é 2. x2 é meio. Meio. Ok? Entendemos? Entendemos. Beleza? Aí a pergunta é: a cavidade dessa parábola, ela é para cima ou para baixo? Para baixo. Baixo? Não, ela é para... Bom, é que sempre tem essa questão dessa dúvida, se ela é para cima ou para baixo. Aí a parábola é assim, né? Pô, não sei como mostrar assim.
assim, né? Sim. Sim. Ela é assim, o A é positivo. Ela vai ser assim quando o A é negativo. Beleza? Beleza. Então, para cima, para baixo, negativo. Beleza? Beleza. Essa é a primeira coisa que eu preciso observar, seria a concavidade, né? Outra coisa muito importante, cara, é o vértice, tá? Antes de entender o que são os vértices, eu preciso entender qual que é a serventia desse que a gente chama de vértice. O vértice é aquele que transforma a nossa função do segundo grau, onde ela está, de repente, como ela é uma parábola, por exemplo, né? Quando ela está descendo e, de repente, ela encontra um ponto que ela começa a subir. Lembra, em física a gente utiliza muito essa noção, porque quando a gente atira um projétil e ele vai fazer esse movimento de parábola, o que acontece? É igual uma pedra, você vai jogar essa pedra, ela vai subir, 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 subir até quando ela encontra um pico, né? Esse nós chamamos de vértice. E aí ela começa a descer, né? Ela começa a descer. E esse vértice, eles são duas coordenadas cartesianas, né? Na verdade, ele dá uma coordenada cartesiana, tá? E para ele existe uma fórmula, tá? Para ele existe uma fórmula. Vou escrever aqui. O vértice. O vértice, ó, o x do vértice, ele é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Ok. Isso é uma fórmula. Não podemos esquecer. Tá? Porque às vezes ele pede só os vértices, né? Então a gente precisa entender. Ele também é apresentado assim, já que ele é um plano, né? Já que ele é uma coordenada, ele pode ser menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Esse é o vértice. Beleza? Ok? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Vamos descobrir o x do vértice. X do vértice vai ser menos, quem que é b? Menos 5 sobre 2 vezes a. Quem é a? 2. Então vai ser menos com menos mais 5 sobre 4. Né? 5 dividido para 4 é 1, opa. 4 vezes 1, sobrou 1. 0,4 vezes 2, 8. 1,2 alguma coisa, tá bom, né? Aqui vai ficar menos. Quem era o delta? Delta era 9, né? Isso. Sobre 4 vezes A, que é 2. Vai ficar 2. menos 9 sobre 8. 9 dividido para 8, sobrar 1, aí 0,1. Então, vai ser 1,1, menos 1,1, né? Então, eu vou anotar só aqui no cantinho. Como o vértice ele é uma coordenada, vai ser 1,2 e menos 1,1. Ok? Ok. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Agora, com todos esses elementos, eu já consigo traçar o meu gráfico, tá? Na verdade, você podia já ter traçado o gráfico antes de resolver tudo isso, tá? É que eu gosto de fazer assim. Porque para resolver o gráfico, você simplesmente podia pegar lá
e montar aquela tabela lá que os professores montam, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tem professor que é mais bonzinho, né? Faz do menos 3 ao 3, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí você ia substituindo no X, fazendo as multiplicações e encontrando valores em Y, né? Mas eu prefiro fazer assim, que eu acho que dá um entendimento bem legal para a gente, porque a gente vê aonde ele está sendo aplicado, tá? Vou fazer o plano cartesiano rapidão aqui para a gente poder desenhar esse gráfico. Essa belezura. Ó, vamos observar aqui. Pronto aí? Pronto. Ó, primeira coisa que eu vou observar, então. Eu tenho x1 e x2, né? X' e x duas linhas. Eles são os valores que nos dão o resultado do zero da função, zero raiz da função. Então, ele acaba sendo aquele valor que passa no eixo x, que neste caso é no meio, né? 1/2 e no 2. Beleza? Beleza. Lembra sobre o termo independente? Termo independente 2. 2, porque é o único que não tem nenhuma incógnita, nenhuma variável com ele ali. Beleza? Beleza. O que ele passa? Ele passa pelo eixo Y. Y. Então, no Y, eu vou lá e marco no 2. Beleza? E agora eu tenho o meu vértice. Que nesse exemplo ele deu bem quebradinho, mas normalmente no Enem, nos vestibulares, eles não quebram tanto assim, não, tá? Então a gente já está aprendendo bem quebradinho, bem decimal aí. Já fica até mais fácil para a gente depois. Ó, então aqui ele é o X e aqui ele é Y, né? É uma coordenada. Então no X é 1,2. Vai ser um pouquinho para frente do 1 aí. Isso. No 1,2 vai ser bem pouquinho para frente. Eu vou colocar por aqui, tá? Uhum. 1,2. E no Y, menos 1,1. Vai ser bem por aqui, né? Sim. Bom, agora eu vou encontrar o ponto deles. Pronto, aqui está um vértice. Tá? Beleza? Certo. Agora eu já Beleza. consigo ver a minha. Ó. Tá aqui a minha parábola. Beleza? Lembrando que aqui ela não pode ter uma ponta como um V, tá? Porque senão ela é uma função modular. Quando tem um V, a gente vai ver isso. Tá? Ela é uma função modular, ela tem que ser mais arredondada aqui mesmo, tá? Ok?
Beleza. Beleza? Entendeu como traça? Entendi. Então a gente vai fazer daqui a pouco, mais para frente, para a próxima aula, a gente vai rever algumas definiçõezinhas, tá? Que é sobre a questão de sinais, tá? Aonde que ela passa a ser crescente e decrescente e vai juntar no mesmo gráfico função do primeiro e função do segundo, porque em bastantes vestibulares cai. Beleza? Então, Beleza, professor. você fazer os dois exercícios lá da nossa apostila. Módulo 15? Não, ainda no módulo 14. Aqui, ó. O 4 e o 4 Ah, tá. O 4 e o 5. o 4 você vai fazer, o 5 eu deixo como um desafio para você tentar fazer. Se não, na próxima a gente vai fazer. Porque eu quero dar uma segurada ainda no módulo 15 de equação. Aí Tá. eu vou pegar as questões de vestibular e do Enem que caem bastante assim, ó. E essas eu quero resolver todas, se possível, com vocês, tá? Beleza. Então, beleza, por hoje vai ser só. Muito obrigado pela sua presença. Oh, valeu, professor. Obrigado, senhor aí. Hoje foi top. Valeu mesmo. Obrigado. Aí já tá, eu mandei para o Clayson que eu tô com um problema para acessar o Slack. Eu já mandei para o Clayson, provavelmente daqui a pouco ele já deve estar mandando uma lista de exercícios gigante lá, para quem quiser se deliciar e tentar. Se tiver dúvida, Beleza. chamar lá no WhatsApp, tá? Que a gente vai tirando Demorou, essas professor. dúvidas aí, qualquer hora, beleza? Valeu, Beleza, muito valeu. boa noite, Boa noite, fique com professor. Deus, um grande Obrigado. abraço. Valeu, tchau, tchau.